Pance, boa noite. Boa noite, Thiago. Um abraço pra você, pro Alê. Torcer aí pro Botafogo reverter esse quadro, né? Porque senão vai realmente dormir na zona de rebaixamento com um asterisco. Porque o Cruzeiro não fez o duelo com o Fortaleza, que o Fortaleza estava empenhado na final da Copa Sul-Americana, e aí esse jogo só foi pro dia 18. E aí, Thiago, o duelo contra o Vasco, que seria nesse meio de semana, ele foi alterado pro dia 22. Então vão ser menos 2 jogos. Aí o Cruzeiro poderia, por exemplo, fazer o jogo com o Vasco já na quarta-feira, já para medir força, né? Medir duelo com o Vasco, né? Enfrentar o Vasco. Aí essa partida foi alterada pro dia 22, porque senão o Cruzeiro ia fazer 3 jogos fora. O Cruzeiro faria o jogo contra o Coritiba, depois faria jogo contra o Goiás, e aí não pode. E aí ainda teria um jogo fora de casa, mais um com o Fortaleza. Aí eles foram e colocaram esse no meio do caminho do dia 22. Vai ser um meio de semana para que aí o regulamento não fosse de alguma maneira rasgado, né? Porque 3 jogos seguidos ninguém pode fazer, até infringe aí o regulamento da competição. Mas é a realidade, Thiago, é a realidade do Cruzeiro de momento. Cruzeiro que chegou a essa situação por ele mesmo, deixou de vencer jogos, né? Perdeu pontos bobos. Vamos pensar aqui, Thiago, Internacional, fora, Atlético Paranaense, jogo contra o Flamengo, jogo contra o Corinthians dentro de casa, aquele lance lá do Gilberto, né? Perdendo a bola, e aí zagueiro não pula, volante não dá combate, jogo do São Paulo, teve bola passando na área. Por exemplo, o Lucas Silva chegou no segundo pau, não conseguiu concluir com perfeição. O Papagaio batendo bola no travessão e aí no rebote o Vital chutando lá no Itaim Bibi. É difícil, né? É difícil. É o Cruzeiro que teve muitos erros. O Cruzeiro, a gente levantou aqui uma matéria do Itatiaia.com.br. Thiago, presta atenção, o Cruzeiro, em metade dos jogos da Série A, ele não marcou gol. Como é que faz? Ele perdeu 12 jogos esse ano. E não ficar como mandante, o Cruzeiro tem uma vitória no Mineirão esse ano. E não ficar contra o Bahia. Atribuindo então só a fica difícil, Thiago. O Cruzeiro mesmo chegou nessa situação. Não ficar atribuindo a sorte, sabe? Que às vezes, tadinho, tá dando azar, ontem 3 bolas Exatamente. na trave. Assim. Exatamente. É a fase, o futebol tem disso. E aí que entra o que eu falei sobre o Fernando. Às vezes você tem um garoto, mas ele não é esse fenômeno na base, mas no treino ele não tá resolvendo. Gente, o Cruzeiro precisa tirar uma carta da manga. O Cruzeiro vai ter que arrumar alguma coisa diferente. Porque se continuar nesse leste-leste, não tá dando sorte. Ai, meu Deus. Como era aquele personagem? Dia, azar. É a hiena não é? Da nossa época, né? Não é? Celso. Céu. Quem tá no YouTube nem tinha esse desenho. Não é dessa época, né? Não é da... O Pancieri mesmo não viu isso. O Pancieri já é do... Eu vi, eu só esqueci o nome do bichinho que falava isso. Era... Daqui a pouco alguém ele andava com um chapéuzinho de mexicano, não andava? Não lembro, acho que era isso. Era. Ô Pancieri, como é que fica a programação do Cruzeiro? Olha, se o time, né, a se confirmar essa permanência no Z4 com a vitória do Vasco hoje, acho que a semana que já era pesada fica uma semana ainda mais complicada, e esse jogo contra o Coritiba vira mais uma final. Eu tenho dito, né? Todos os jogos para o Cruzeiro são decisivos, mas esse próximo jogo vai virar uma loucura, né, Pancieri? Vai. E eu concordo, tá, Thiago, com o que vocês falaram, por exemplo, de Fernando. Fiz essa pergunta no início da coletiva, ele não entendeu, ele entendeu que era o Fernando Henrique, o volante. Aí depois nosso companheiro Washington da Transamérica refez a pergunta e falou: não, o Pancieri tá perguntando do Fernando atacante, ô Zé. E acho que é isso, não tem como contratar, tem que usar o menino da base que tá com estrela, né? Então se tá com estrela, põe pra jogar, pelo menos no banco, tira a pressão. É uma realidade, vai esperar de alguns atletas que estão lá no banco, com sinceridade, Thiago, eu faço todos os jogos do Cruzeiro com o maior respeito ao elenco, à instituição e a esse microfone que eu seguro, que é o da Itatiaia. Mas tem jogador que não tem condição, né? Não tem condição. E aí não tem como jogar no Cruzeiro. Mas qual aí jogador? Se tem um menino... E eu procurei, Thiago, a informação, eu falava com você ontem na jornada, você me perguntou, não tem nenhuma questão contratual que o impede, por exemplo, se colocar o Fernando vai ter que pagar mais não sei quantos mil, mais não sei quantos... Não, o valor já está definido com a Água Santa.
Então isso não pode nem ser levado em consideração. Qual é o jogador, Thiago, essa do Ronaldo aí, por exemplo, como ele fez no jogo do Santos, né? Ele estava no hotel com os jogadores, pode ser uma alternativa para o Cruzeiro. Deixa eu só trazer um recado aqui da Visamundo, para você tirar seu visto com meu amigo Carlos Quintão lá na Visamundo. Tem escritório aqui em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, tem escritório também no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília. Tire seu visto com a Visamundo. 31 3309 9449 31 3309 9449. Visto norte-americano, muita gente sonha. É a oportunidade com a Visamundo. Thiago, os jogadores voltam amanhã de manhã aos trabalhos. Hoje foi aquele descanso programado. Numa semana, Thiago, eu tô falando com você aqui, né? Olhando aqui no monitor que o Vasco vai ganhando por 1-0 e aí o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Thiagão? Eu fiquei curioso, Pansieri. Você disse que tem jogador que não poderia jogar. Quem que não poderia, na sua opinião? Thiago, você quer que eu fale, né? Mas claro. Só se olhar os relacionados do Cruzeiro ontem, você pode olhar lá na lista de relacionados do Cruzeiro, tem alguns ali que não tem como vestir a camisa do Clube Celeste. Né? Vamos ser sinceros, tem uns que não tem condição, a gente sabe, né? E aí você não pode colocar o Japa, que entra no clássico e quase faz gol, aí você não pode colocar, aí você demora a voltar com o Robert, né, que bateu aquela bola no travessão do Cássio, aí crucificaram o menino, não pode voltar com ele, o Fernando não pode ser relacionado, não é que a gente quer colocar essa meninada como salvador da pátria, Thiago, mas eu tenho certeza, eu fiz todos os jogos do Cruzeiro esse ano, eu tenho certeza que eles não vão entregar menos do que muitos estão entregando, tenho certeza, Thiago. Boa, Pansieri, obrigado pela participação.